Robério de Ogum. O número de pessoas curiosas com relação a jogos adivinhatórios é muito grande. Eu não sei se são jogos adivinhatórios, se é alguma divindade que faz isso. É por isso que eu vou conversar com uma pessoa muito entendida e sabe sobre jogo de búzios. Carlinhos de Ogum é conhecido pelo seu conhecimento em jogo de búzios. E vai explicar pra gente mais o lado teórico da coisa, que a gente se preocupa muito, né, Carlinhos, com o jogo em si e a previsão. Carlinhos, o que é o jogo de búzios? O jogo de búzios é um oráculo onde os odus e os orixás respondem ao que está acontecendo com a pessoa. Se algum problema, algum mal, alguma feitiçaria, qualquer problema, saúde, em geral, qualquer problema amoroso, financeiro, em geral, é onde que responde. Os odus primeiro e depois os orixás. Quem são os odus? Os odus é um espírito que rege o nosso destino, o nosso dia a dia. E os orixás? Os orixás é o orixá, o pai da nossa cabeça ou a mãe da nossa cabeça. E como é que vem essa mensagem para você que é pai? Você tem um estudo do jogo dos búzios, você tem um estudo primeiro, você se inicia para Ifá, é uma iniciação que se faz, um ritual, uma obrigação. E você, além disso, você tem a intuição, a orientação dos orixás também. E em quanto tempo você acha que a pessoa está apta a jogar o jogo de búzios? Como é que isso acontece? É bem complicado, porque você veja bem, eu me iniciei no candomblé faz 39 anos e ainda estou aprendendo. Quer dizer, um eterno conhecimento. Um eterno conhecimento, eu estou aprendendo ainda. Vamos falar um pouquinho sobre o jogo, sobre a mesa. Essa é a sua mesa onde você lê o búzios. Exato. O que é isso aqui ao redor? Primeiro essa parte redonda. Essa aqui é uma esteirinha de palha da costa. Certo. Tá? Que é para jogar os búzios, para não jogar numa mesa ou qualquer outra coisa que não seja consagrada, sagrada dos orixás. É uma esteirinha de palha da costa, ela passa por alguns rituais, tal, para ter aquela energia espiritual. Essas contas, inhãs, como se chama, essa é de Ogum, essa aqui é de Ogum. Pegar? Pode. Essa é de Ogum? De Ogum. Essa aqui é o Lagdibá, que é uma conta do Obaluaê, essa preta. Essa é mais preta. Essa branca é de Oxalá e essa amarela é de Oxum. Cada jogador, no seu caso, essas são as suas contas. Cada um tem uma diferente. Não, poderia pôr até mais contas. De todos os orixás, se quiser, não tem problema nenhum. Certo. Para que servem essas contas? É para fazer um cerco de energias. Para captar aquelas energias positivas. Você faz um cerco para que as coisas negativas não entrem, atrapalhando o jogo do búzio. Quer dizer, é o tipo de desbloqueador, é isso? Exatamente. Certo. E essas coisinhas aqui ao redor? Vamos aqui são partículas de Obi. Obi é uma semente africana que também serve de oráculo. Também. Você tem a pergunta, o sim ou não. Esse aqui. E esse Obi é um fruto africano, também conhecido como noz de cola. E você abre o Obi para fazer uma pergunta de qualquer coisa que você queira saber, sim ou não. Tá, então a gente falou já o que é o jogo de búzios, sobre as contas e sobre o Obi. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as conchinhas, que as pessoas não sabem também. Tá, okay. É com você, Robério, aí no estúdio. Voltando aqui, Carlinhos, vamos falar agora sobre as conchinhas, né? Porque quando você joga, abre o jogo, né? Eu já li uma vez, já quis saber um pouco de toda pessoa é curiosa, né? Nesse lado. É lógico. Então, quando você joga a conchinha, fica a conchinha pra cima, a conchinha pra baixo, ele conta. O que é isso? Você joga uma vez só pra gente ver, aí você vai explicando o que é mais fácil. Pra gente saber o que é. Camaré, camararum, camarofó, camaraió, camaroxi, camarojuburucu, aicu, babauá, mojubá. Aqui responde o Odu Odi, é o sétimo Odu. Esse Odu, ele representa na vida da pessoa, dependendo de quem vem atrás falando, na segunda jogada. Ele vem correspondendo em doença, atrito, guerras, brigas, confusão, desavenças e mais uma série de coisinhas ele vem respondendo. Certo. E o que ele representa? Conchinha para cima, conchinha para baixo? As conchinhas, no caso, essas conchinhas aqui, é o Odu respondendo, tá? Tá. Essas aqui. E essas outras aqui é neutra. Quer dizer, se ela virar de cabeça para baixo... Se ela virar aqui, ela está respondendo uma outra coisa. Tá. Se ela for assim, é neutra. Certo. Aqui é o positivo que está falando. Aqui é neutro. E como é que você... É uma coisa até inexplicável. Muitas vezes as conchas caem na mesma posição. Então, dependendo do momento... 2, 3 vezes no dia que você está passando o problema. Porque, veja bem, o Odu, ele muda todo dia. Certo. Tem o Odu de placeta, que é o Odu de nascimento.
E tem o Odu diário. O Odu diário muda todo dia. Quer dizer, se eu ler o búzios todo dia, cada dia ele vai me dizer uma coisa É diferente. um Odu diferente que está respondendo para você. Geralmente nunca é o mesmo. Pode calhar acontecer de ser o mesmo Odu respondendo, mas é raro acontecer isso. Ah, certo. Então, nesse caso que você jogou, o que veio para você, assim? É alguma coisa específica? Olha, aqui, veja bem, se eu estivesse jogando para o país, no caso, para o Brasil, eu vejo, não só porque está acontecendo, mas eu vejo muito atrito ainda no governo federal, vai ter muito atrito, vai ter muita queda de ministros, doença para o presidente da República, alguma coisa assim meia séria, meia complicada, embora ele tome todos os cuidados na parte de saúde, mas eu vejo, se fosse para ele, eu vejo problemas seríssimos para ele de doença. Então ele teria que se cuidar muito para não cair numa doença séria. Isso é uma coisa interessante. Você fala que joga para o país, joga para alguma pessoa sem ela estar perto de você. Com o nome. Isso é possível? Com certeza. Só com o nome da pessoa? Com o nome da pessoa, é certeza. Por isso que existem essas previsões para o país, para artistas. Exato, que sempre exato. A gente vê em revistas e outras coisas. Além do jogo de búzios, Carlinhos, só o jogar, o que acontece com você quando você está lendo o búzios? Você tem uma energia espiritual e você consegue, através dessa energia espiritual dos orixás, você consegue ter mais intuição, mais uma força para você de mostrar para a pessoa o que está acontecendo. Certo, e isso é uma coisa sua natural. Exatamente. É uma coisa que Deus dá pra gente, né? Não é ninguém que dá, é Deus isso aí, né? E outra coisa que é muito interessante, existem muitos jogadores de búzios, né? A gente vê anúncio em jornal, em revista. Certo. Como reconhecer um bom jogador de búzios? Essas pessoas que são curiosas, querem saber do futuro, olha, saber previsões. Essa é uma resposta meio difícil de se dar, mas eu vou fazer o possível para dar essa resposta. Eu não posso julgar pessoas curiosas, pessoas assim de má fé, zombando, tirando proveito da religião. Porque tem muitas pessoas que dizem que jogam búzio aí, no Brasil afora, e são pessoas mentirosas. Está tomando dinheiro, abusando da consciência das pessoas. Da boa infelizmente, fé, né? Infelizmente tem muito disso. Então é difícil dizer para você quem é que joga bem búzio, quem não joga bem búzio. É só uma pessoa indo jogar, ser uma cobaia, infelizmente, ser uma cobaia do local que vai, para ver se realmente jogou direito e não jogou direito. Fica um pouco difícil. Certo, a gente volta já já. Robério, no próximo bloco, o Carlinhos vai falar sobre o tempo dele na África. Ele foi estudar búzios na África e é uma coisa muito interessante. Daqui a pouquinho. Carlinhos, você foi para a África. Exato. Como é que foi essa sua experiência na África? Como é que a África vê o pai de santo brasileiro, né? Como é que é esse intercâmbio? Tem muita diferença. Veja bem, aqui no Brasil se cultua várias nações, né? O Queto, que no caso é a minha nação, o Jeje. O que é o Queto? O Queto é uma nação, é um local. Certo. Um local que é uma divisa da Nigéria com a República do Benin. Então, ali que se localiza a nação de Queto. Certo. Nação de Jeje, que são os Fons, os Angola, Congo, Ijexá e assim outras nações. Certo, entendi. A minha é Queto. No caso, na Nigéria, encontrei muita dificuldade, devido a eles cultuar mais aqui na Nigéria, no centro da Nigéria, o Nadu. Então eu encontrei uma certa dificuldade, mas aí foi se encaixando e deu tudo certo. Como é que foi essa experiência? Como era que era o seu dia a dia lá com os seus búzios? O que você aprendeu? É bastante difícil, até eles confiarem na pessoa, para eles abrir mão de alguma coisa, é bastante dificultoso. É uma luta bastante assim, difícil, mas consegui. Que ensinamentos que você trouxe da África? Olha, eu me iniciei em Ifá e trouxe o conhecimento dos odus, de algumas ervas assim miraculosas, ervas assim muito boas, que representam os 4 elementos, fogo, terra, água e ar. São ervas que você tem que saber casar uma com a outra para resolver o problema da vida de uma pessoa quando está com algum problema. Porque senão é só pegar qualquer tipo de erva e preparar e dar um banho numa pessoa. Quer dizer, no jogo de búzios, você abrindo búzios, você sabe o remédio que essa pessoa precisa tomar. Isso, é isso? Exato. Tá, exato. E aí isso você trouxe da África. Exato, esse conhecimento. E continuo ainda estudando. Agora, outra pergunta que eu queria te fazer. Tem a mulher, o homem, né? Os dois sexos. Existe uma diferença no búzios para o homem e para a mulher? Não, como é que você vê sexo, essas coisas? No Brasil, o jogo de búzios é normal para homem e para mulher. Na Nigéria, homem não joga búzio. Quem joga búzio só a mulher.
Ah, Nigéria. certo. Então, no Brasil, como veio o candomblé, quando veio para o Brasil, ele veio assim, na época da escravidão, e muito reprimido, tal. Então, tornou-se fazendo uma união entre todo mundo e todo mundo jogando búzio. Então, porque o homem joga o Opelê e Fá. Ah, é um jogo diferente. É diferente. E os Iquis. Também aprendi essas duas coisas diferentes. Mas no fundo, é tudo a mesma coisa. Búzio, Opelê e Fá, Iqui, é o mesmo jogo que tem que ter os gráficos de Fá e é a mesma coisa. As respostas são as mesmas. Tá, resumindo então, que a gente viu o jogo de búzios, a sua mesa, como jogar, né? Mais ou menos que é uma coisa muito complexa, né? Só um estudo muito aprofundado que você conhece. Agora eu queria que você fizesse uma previsão para o nosso programa, Os Místicos, com a apresentação do Roberto Diogun, para a gente encerrar essa entrevista. Vamos lá. Atiu aí é Oju, atiu o Orum, Irum Maleg, Bamaleg, Booeió. Pelo Roberto Diogun, Mojuba, o programa Os Místicos, Mojuba e Fá, Mojuba Babá, Urumilá, Olodumari, Oranian, Kodá, Sedá. No começo, veja bem, tudo é difícil mesmo. Claro. Isso é normal. Mas terá grandes vitórias e seguirá em frente. E terá progresso para ser uma grande emissora de televisão. Que bom. Com certeza absoluta. Bom, Roberto, o Carlinhos fez a previsão para o nosso programa. Muito obrigada pelas suas explicações. E a gente continua com você aí, Roberto.